Mais uma vez, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Vamos abrir, por favor, em Efésios 6. Efésios capítulo 6, nós leremos hoje do 5 ao 9. Estamos acabando a série de Efésios. Hoje e no próximo domingo, se Deus permitir. Tá bom? Estamos terminando. Antes de lermos, a gente vai falar sobre trabalho nesse texto. Você viu aí no subtítulo, falaremos sobre a relação entre senhor e servo. E a primeira afirmação que eu quero dizer é que quem criou o trabalho foi Deus. Ele que nos manda dominar sobre a terra. Os teólogos chamam isso de mandato cultural. E o trabalho é mais uma das formas que nós nos sujeitamos uns aos outros. Nós vimos aí a partir do capítulo 5 que nós nos sujeitamos uns aos outros nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Você se sujeita ao seu cônjuge no casamento. Também nós nos sujeitamos uns aos outros no relacionamento entre pai e filho, como nós criamos os nossos filhos e como eles recebem isso de nós. E hoje a gente vai ver mais uma forma de sujeitar uns aos outros, que é através do trabalho. Então o texto diz assim, Efésios 6, a partir do 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar de um escritor que chama Tolkien? Ele escreveu um livro que chama Senhor dos Anéis. Esse, se você não assistiu o filme, provavelmente o nome você sabe. Você conhece a obra dele. Mas tem um conto que é menos conhecido. Em português, ele chama Folha de Migalha. E ele começa assim. Eu vou deixar o Tolkien dizer para a gente como começa esse conto. Era uma vez um homenzinho chamado Migalha, que precisava fazer uma longa viagem. Ele não queria ir. De fato, a ideia lhe era muito desagradável, mas não havia como escapar. Ele sabia que um dia teria de partir, mas não apressava os preparativos. O texto, então, continua contando a história de Migalha, que era um pintor. Ele pintava quadros. E Migalha descreve um quadro que... o Tolkien descreve Migalha, um quadro que Migalha estava pintando, que é basicamente a obra da vida dele. Ele começa de maneira simples e vai crescendo, o quadro vai ampliando, e Tolkien descreve assim, então, o quadro. Começara com uma folha ao vento, e tornou-se uma árvore, e a árvore cresceu, lançando inúmeros galhos e as mais fantásticas raízes. Pássaros estranhos pousaram nos galhos, e ele precisou lhe dar atenção. Então, em toda a volta da árvore, atrás dela, atrás das lacunas entre as folhas e os ramos, começou a se abrir uma paisagem.
e havia vislumbres de uma floresta que se estendia pela região e de montanhas com picos nevados. Migalha pintava então esse quadro fantástico. O quadro começou a ficar tão grande que ele arrumou uma tela maior e começou a ampliar a tela e teve que arrumar uma escada para pintar, de tão grande que o quadro foi ficando. Mas Migalha, ele não era um pintor muito rápido. Ele, segundo Tolkien, segundo o conto, ele era um pintor melhor de folhas do que de árvores. Então, cada folha que ele pintava, ele dedicava uma atenção enorme. O trabalho, então, não progredia numa velocidade muito grande. E atrasos também aconteciam. Muitas interrupções aconteciam, inclusive por conta do seu vizinho. Migalha morava no campo e ele tinha só um vizinho que morava realmente perto, que chamava Paróquia. E Paróquia, que era um senhor casado, ele era aleijado de uma perna, então precisava de ajuda de Migalha para muitas coisas. Então, na tentativa de pintar o quadro, Migalha ficava por diversas vezes com raiva, pelas interrupções frequentes do senhor Paróquia. Até que certo dia, por conta de uma tempestade, a casa do senhor Paróquia teve o telhado quebrado. E ele pediu, então, para que Migalha saísse e fosse buscar ajuda dos pedreiros, e também que buscasse um médico, porque a sua esposa estava doente. E Migalha foi, na chuva. Ele avisou os pedreiros, chamou o médico e voltou. Mas por conta do tempo e por conta da chuva, Migalha fica doente. E se esforça para pintar mesmo assim. Até que chega o dia da viagem. E o responsável pelo embarque de Migalha bate em sua porta e o leva. Migalha tem quase nenhum tempo. Ele é simplesmente arrastado e levado, consegue levar só uma pequena mala na sua viagem, e ele embarca no trem e deixa o quadro inacabado. A história ainda não terminou, mas a gente vai parar ela aqui. Vai parar ela aqui porque, por vezes, as nossas dificuldades têm uma relação com como ficará o nosso trabalho quando a nossa viagem chegar, né? Quando chegar a nossa hora. Essa história ela tem um fundo, uma história por trás do próprio Tolkien. Tolkien ele foi um escritor fantástico, eu acho, pelo menos. Eu acho que O Senhor dos Anéis é o melhor livro que eu já li. E ele gastava muito tempo nos detalhes. Ele se dedicava na língua dos orques e a língua dos elfos. Ele se dedicava em cada detalhe da história, mas a história progredia pouco. E no meio do livro, começa a Segunda Guerra Mundial. E Tolkien, no meio da guerra, está muito preocupado em não terminar a sua história, em deixá-la inacabada, porque a qualquer momento algo poderia acontecer. E ele deixaria, então, O Senhor dos Anéis, esse livro que eu acho muito bom, inacabado, não teríamos essa obra para ler. Tolkien e Migalha têm algo em comum. Os dois estão aflitos. E os dois têm uma sensação de que o tempo não é suficiente. Eles mesmos não são suficientes para terminar algo que eles consideram que precisam fazer. Os dois também ficam presos em detalhes que não dão um grande prosseguimento no trabalho. Essa também, de certo modo, pode ser a nossa própria aflição. A gente pode ter uma certa dificuldade
em olhar para o nosso próprio trabalho, para o que a gente produziu até agora, e pode ter um certo medo. Saber, imagina se você é levado agora, você sentiria que a sua obra foi concluída? Essa é uma dificuldade nossa. Mas nós vamos ver que, nesse tempo, a conclusão não é importante. A gente, às vezes, gasta muito tempo no final, no resultado. Mas o texto que a gente acabou de ler fala também sobre processo, sobre como a gente deve servir e trabalhar nesse mundo. Paulo começa esse texto falando sobre servos e senhores. Aqui eu não posso deixar de tratar que senhores aqui são donos, quírios, e servos são doulos, são escravos. Nós estamos lidando aqui com uma situação de escravidão. A escravidão existia naquele período, então está sendo tratado dessa maneira. No versículo 8, ele coloca os servos e os livres no mesmo barco, tá bom? No versículo 8 está aí tudo, aí ele fala, seja servo, seja livre. Então, nós estamos também nisso. Mas essa é a realidade. A gente está lidando aqui com uma questão de escravidão, mas eu espero aqui que ninguém seja escravo. Aqui acho que a gente não lida com isso, né? Eu espero, pelo menos, que, por mais que a gente se sinta, às vezes, escravo do trabalho, né? Nós não somos, de fato. Mas os livres também estão incluídos, então, na mesma ordem. E o texto começa a dizer que nós devemos ser, então, obedientes aos nossos superiores. Os servos devem ser obedientes aos seus senhores. Mas isso tem um ponto. Isso tem um limite. E qual é o limite? O mesmo limite que a esposa, e o termo é o mesmo, que a esposa deve ser obediente ao marido. E o mesmo limite que o filho deve ser obediente ao pai, no Senhor, no limite em que Cristo exige de nós. O seu chefe pode, por exemplo, te pedir algo que você não gosta de fazer. Você deveria fazer mesmo não gostando. O seu chefe pode te pedir algo que é contra a lei ou algo que fere a sua moral religiosa. Aí você não precisa obedecer. Porque nós obedecemos em Cristo. Antes de ter uma liderança nessa terra, nós temos uma liderança maior. Nós, antes de sermos escravos, servos desse mundo, nós temos um Senhor. E Ele está acima de tudo. E a palavra dele, no final, é que prevalece. Então nós devemos sim obedecer os senhores dessa terra. Mas a gente deve se lembrar que, na verdade, nós temos um verdadeiro Senhor. E é esse que a gente presta maior conta. Então nós não devemos desobedecê-lo acima de tudo. Mas quando o seu chefe te pede algo que está dentro do normal, dentro de uma prática normal de vida, aí você deve sim obedecer, e deve obedecer direito. E é isso que Paulo está falando. Nós devemos obedecer os nossos senhores com temor e tremor, com sinceridade no coração. Paulo faz um paralelo aqui, eu vou simplificar um pouco do que ele está falando. Você pode se encaixar em uma das categorias. Você é um empregado que obedece seu chefe com sinceridade, fazendo o melhor que pode? Ou você só trabalha quando é vigiado ou para agradar pessoas? Você faz o melhor que você pode, sempre? Você se dedica a executar as coisas da melhor maneira possível? Ou você só trabalha quando o chefe está perto? Ou se for para alguém importante? Não, se é o fulano que pediu, tem que fazer direito.
Como que você trabalha? Como é que você faz as coisas? Se você é esse que está na segunda categoria, que só faz debaixo do chicote, ou só faz quando quem pediu é importante, você está perdendo uma grande oportunidade de trabalhar para a glória de Deus. Nós devemos trabalhar, irmãos, como se fosse para Deus. É o que o texto está falando. A gente deve fazer o melhor que a gente pode todos os dias, como se Deus estivesse te pedindo, que na prática é a mesma coisa. Nós somos liderados por chefes, nosso líder maior é Cristo, claro, mas nós estamos emprestados para esse mundo. E nós devemos honrar aquele que nos emprestou com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Nós devemos fazer o melhor que a gente pode todos os dias, como se fosse para Deus, como se o próprio Cristo estivesse te pedindo. Mesmo que isso não se reflita em remuneração, mesmo que isso não se reflita em dinheiro, pelo menos a princípio. Irmãos, eu já ouvi uma frase que eu acho muito triste, já ouvi várias vezes, na verdade. Eu não sou pago para fazer esse trabalho. Vocês já ouviram isso alguma vez? Alguém que é chamado para fazer algo, percebe uma necessidade e não faz nada. Você fala, mas você não vai fazer? Eu não sou pago para isso, eu não vou fazer. Isso pode acontecer, mas não deveria acontecer conosco. Nós não trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos como para Cristo, então a gente deveria ter uma postura completamente diferente. Ninguém aqui trabalha por dinheiro. Deixa eu dizer para vocês, não sei se vocês pensam assim, mas vocês não trabalham por dinheiro. Nós trabalhamos para a glória de Deus. O dinheiro pode até vir. Ele pode. Mas não é por isso que a gente levanta de manhã. Nós trabalhamos para a glória de Deus. E dessa maneira, nós deveríamos fazer o melhor que a gente pode. Aí na sua cabeça você pode estar pensando assim, então quer dizer que eu vou trabalhar de graça? Eu vou ficar fazendo de graça as coisas para os outros? Claro que não. Versículo 8 diz aí que Deus nos garante que Deus nos recompensará pelo nosso esforço. Você receberá pelo que você faz. Se você fizer bem, Deus vai te recompensar. Agora, mesmo aqui, um bom funcionário, alguém que trabalha bem, irmãos, vai ganhar bem. E não importa o que você faça, você vai ganhar melhor. Se você fizer um trabalho espetacular, eu tenho certeza que o seu chefe vai precisar te pagar mais. Porque se ele não pagar, o outro vai. Você vai ser melhor remunerado. Não se preocupa com isso. Não é por isso que você deveria sair da sua casa. Gente que acorda assim, né? Eu vou trabalhar pelo que me pagam. Você nunca vai ganhar mais. Você nunca vai ser melhor remunerado. Se você fizer além, uma hora você vai ganhar mais. Uma hora a remuneração vem. Mas, de novo, isso não é o mais importante. Abrindo um parênteses rápido para falar de dinheiro, Provérbios 23, 4 e 5 diz o seguinte. Provérbios 23, 4 e 5 diz o seguinte. Não se fadigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, e como a águia que voa para os céus. Irmãos, se você trabalha só para ganhar dinheiro, você trabalha por nada, absolutamente nada. O texto aqui está dizendo que o dinheiro, ele, de uma hora para outra, foge de você, sai pela janela. Se você acorda de manhã para fazer um trabalho porque te pagam e porque você ganha bem e de alguma maneira você não se importa em glorificar a Deus por isso, saiba que você está jogando o seu tempo no lixo.
Você está perdendo a sua vida. O dinheiro, irmãos, é meio e não fim. E se o dia que o dinheiro for fim da sua vida, você tem um problema grave. Porque o dinheiro, ele é um excelente funcionário, mas um péssimo empregador. Quando o dinheiro manda em você, você vira um escravo dele. Ele pode até trabalhar para você, quando você não deixa que ele te domine. Agora, se o dinheiro é o final da sua vida, irmãos, vocês ou nós que podemos cair nessa, nós estamos completamente perdidos. Porque o dia que o dinheiro for embora, nós não teríamos mais absolutamente nada. Então, fechando parênteses, nós devemos trabalhar todos os dias da melhor maneira possível, se dedicando ao máximo. Ao máximo não quer dizer que você precisa trabalhar 12 horas, 18 horas por dia. Não é isso. Não é isso. Você sabe que nas 8 horas, 9 horas que você está na empresa, você tem como se dedicar melhor. Você tem. Você sabe que especialmente as gerações mais novas, gastam muito tempo em rede social, não é verdade? Gastam muito tempo em fazendo nada, deixando de se dedicar ao que está fazendo, para ficar desperdiçando tempo. Não é assim. Tem que trabalhar bem, tem que fazer direito. Não importa se seu chefe está vendo ou não. Não importa se tem câmera te vigiando. Irmãos, nós devemos nos esforçar ao máximo, porque o nosso trabalho glorifica a Deus. Agora tem também a contraparte. Tem também a parte do chefe. Tem aqueles também que mandam, né? Aqueles que exercem autoridade também devem se sujeitar, não só os funcionários. No 9 diz assim: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. O texto diz que os senhores devem fazer o mesmo com os servos. O mesmo o quê? Deve obedecer os servos? Não. Os senhores devem também refletir agora a glória do Senhor. O líder deveria ser justo com o funcionário. Um líder cristão deve tratar alguém que é subordinado com respeito. Quem lidera não é melhor do que quem é liderado. Eu não sei quantos aqui têm cargos de chefia, ou quantos vão me ver na internet, não sei. Mas você não é melhor do que os outros porque você manda. Você não é. Talvez você saiba mais tecnicamente, mas você não tem mais dignidade porque você é gerente, porque você é diretor, porque seu salário é melhor, porque seu carro é mais bonito. Você não tem mais dignidade. Nós devemos refletir a característica, a glória de Deus. Tem alguém que teria mais recursos do que Cristo na sua plena glória? Ninguém, né? Ele que criou todas as coisas. E Ele veio aqui para esse mundo. Ele andou com a gente. Andou nesse planeta. Viveu aqui com humildade. E tem hora que algumas pessoas parecem que se sentem muito importantes, né? Claro, seu papel numa empresa pode ser realmente mais ter algum destaque, não é isso. Mas você não é melhor do que a pessoa que limpa o seu banheiro. Você não é melhor do que a pessoa que serve o café. Você não é melhor que ninguém. A pessoa que te atende no restaurante. Existem líderes ou chefes que ofendem as pessoas, que apontam falhas em público,
Eu trabalhei certa vez num banco, numa implementação. Eu trabalhava com SAP, trabalhava com informática antes de ser pastor, tá bom? Eu trabalhei num banco e a gente estava implementando lá um determinado módulo do software que eu trabalhava. E na época estava passando uma novela que o jargão da protagonista era "tô pagando". Alguém lembra disso? Lembra disso? Tá tudo em pecado aqui que fica assistindo novela. Mas o negócio era uma mulher que era pobre ficou rica, né? A história era essa. E aí a pessoa tinha dinheiro e saiu humilhando as pessoas, né? Então, o jargão dela, "tô pagando". Aí uma vez a líder do projeto, que era do cliente, veio falar para a gente assim, né? Falou assim, não, quero que vocês falem não sei o quê, porque eu estou pagando. Na forma que a pessoa falava, eu não vou imitar, tudo bem? Eu não vou interpretar aqui como a pessoa falava na novela, ficaria horrível se eu tentasse. Mas você imagina uma gerente de projeto falando assim, estou pagando. Aí eu falei assim, não, você não está pagando nada. A sua empresa paga para a minha empresa. Eu estou aqui prestando um serviço para a minha empresa. Se a minha empresa não estiver satisfeita com o meu trabalho, me troca. Você não está me pagando. Eu não sou o seu colaborador. Eu sou um prestador de serviços. Então você não está mandando em mim. E mesmo que, nesse caso não estava mesmo, mas mesmo que tivesse, alguém paga a sua dignidade? Você acha que alguém aqui, porque tem o poder da caneta, compra uma pessoa? Ela pode exigir que você se dobre diante dela, porque é ela que paga alguma coisa? Nós deveríamos tratar os nossos funcionários com humildade, com carinho, com afeto. Nós deveríamos, de fato, refletir a glória de Deus na nossa liderança. Seja você, uma hora é funcionário, outra hora você é líder, uma hora você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, né? A pessoa o chefe maltrata, aí contrata uma faxineira em casa e fala um monte de coisa, né? Briga. Você uma hora pode estar nessa posição. Então saiba que se você está numa posição de líder, você é um líder só temporário. E a sua posição de líder também é emprestada por Deus. Imagina se lá no céu, quando Deus nos chamar, um dia nós estaremos diante dele, sabendo que Deus não é parcial. Ele vai abrir lá o livro das obras da sua vida e vai olhar lá como que você tratou os seus subordinados. Como você vai se sentir? Será que você vai passar vergonha? Se isso acontecesse agora, não vai acontecer, não tem nada disso. Mas se a gente fizesse isso agora, abrisse aqui o livro e pegasse a forma de como você trata as pessoas que estão subordinadas a você e lesse aqui, como a gente se sentiria? Irmãos, um líder cristão não trata as pessoas com parcialidade, não expõe as pessoas à vergonha, não trabalha com ameaças, como o texto diz. Um líder cristão é aquele que trabalha para os funcionários, é aquele que cuida dos funcionários, aquele que cuida para que no final todo mundo tenha o seu sustento e que tenha paz no trabalho. Às vezes, por óbvio, alguma decisão é importante, alguma decisão difícil precisa ser tomada e de vez em quando algum funcionário precisa ser cortado pelo bem do todo. Ainda assim, você corta um para que todos os outros continuem sendo servidos pelo seu trabalho, pela sua liderança. Você não deveria liderar pelo medo, pelo pânico, né? Pelo terrorismo. Se você é líder e os seus subordinados têm medo de você,
algo de muito errado está acontecendo. Então nós nos sujeitamos a Deus também através do nosso trabalho. Aqueles que são servos, sirvam no máximo que puderem, da melhor maneira que puderem. Aqueles que são senhores, ou são chefes, são líderes, devem liderar também da melhor maneira, sabendo que nós nos sujeitamos uns aos outros através de acordos de trabalho. Mas eu queria falar um pouco agora sobre trabalho. Eu falei que trabalho foi criado por Deus e é algo bom. E talvez você tenha imaginado o seguinte: é nada. Deus só deu trabalho porque Adão pecou, e aí depois que pecou a gente teve que trabalhar, né? Então, não é verdade. Não é verdade. Se você for para Gênesis 1, 28, abre aí, Gênesis 1, 28. O texto diz: E Deus os abençoou e lhe disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em Gênesis 2:15, que também de certo modo é a mesma narrativa, Gênesis 2:15, o texto diz assim: O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar, para cultivar e guardar. Aqui a gente está falando de antes do pecado, antes da queda. Deus criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para o trabalho. E isso é um grande benefício. O que vem depois da queda são só as dificuldades, né? Fala lá que em fadigas você obterá o sustento durante os dias da sua vida. Com dificuldade, tudo bem. Mas não quer dizer que o trabalho não é Deus que criou. O pecado faz com que essa terra produza espinhos e ervas daninhas. Isso é verdade. Nós comemos do suor do nosso rosto. Isso também é verdade. Mas antes da queda, o trabalho já existia. E o trabalho é bom, irmãos. Tudo que a gente vê nesse mundo, tudo, não importa o que você está olhando, tudo é fruto da obra, da criação do Senhor, do trabalho do Senhor. E Deus, então, teve o cuidado, eu não sei se o cuidado é a melhor palavra, Deus nos deu o privilégio de fazer algo que é da sua natureza, que é trabalhar. Só o ser humano trabalha, meus irmãos, só nós. Pelo menos só nós no sentido de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou um jardim que poderia ter sido criado completamente pronto. Não ia ter necessidade para ser cultivado. Deus cria um jardim e manda que Adão cultivasse. E, de certo modo, é como se Adão melhorasse o trabalho que Deus já tinha feito, que já era muito bom. Cultive, continue o trabalho da criação que Deus fez. E Deus deu essa bênção só para o ser humano, mais para ninguém. Aí você pode pensar assim, mas as formigas não trabalham? Não trabalham, não nisso. As formigas fazem algo que são programadas para fazer, mas elas não estão pensando no bem do todo quando elas fazem o seu trabalho. A formiga não está pensando em criar, ela não está pensando em melhorar a vida dos outros seres da natureza quando ela faz um formigueiro. Ela não pensa isso. Uma abelha, quando cria uma colmeia, que é algo fantástico, eu acho algo lindo, porque tudo se encaixa perfeitamente, tudo funciona muito bem. Isso é trabalho? Não no sentido que a gente está falando aqui.
é uma atividade, mas nós fomos criados para trabalhar e deixar a vida do nosso próximo, das outras pessoas, melhor. De certo modo, nós continuamos o trabalho criativo de Deus, e criar é só o ser humano que pode fazer. Então, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós temos que lembrar que o nosso trabalho deveria melhorar a vida dos nossos irmãos. A gente precisa trabalhar para que as outras pessoas tenham uma vida melhor. Tem uma história de um dos reformadores que, pregando numa determinada região, foi onde um sapateiro se converte. Então, um sapateiro se converte, ele ouve a mensagem, não sei o quê, e aí ele vai conversar com o pregador e fala assim: como eu posso servir a Deus? E esse homem responde o seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você serve a Deus assim. Não que Deus não precise de missionários, é verdade. Talvez quando a gente imagine que servir a Deus tem a ver com o nosso trabalho secular, o nosso trabalho normal, a gente fique um pouco intrigado, porque eu acho que o serviço a Deus tem a relação eclesiástica. Servir a Deus é vir aqui, prega, canta, faz essas coisas. Mas não é. Não é. A relação do serviço, do trabalho é muito maior. O mundo precisa de missionários, isso é verdade. Mas missionários que tenham um bom sapato podem ir mais longe. Então você serve a Deus fazendo um bom sapato e vendendo por um preço justo. Você serve a Deus deixando a vida do seu irmão, a vida do seu próximo melhor. Você serve a Deus deixando esse mundo mais bonito. Porque eu acho que a médica que falou com o nosso irmão olhou e falou assim: você veio para esse lugar aqui que tem quase zero belezas naturais. Ao invés do rio Amazonas, a gente tem o Tietê. Não pega peixe nenhum ali, irmãos, não dá, não dá. A gente vive num lugar horrível, mas é nossa função deixá-lo mais bonito. Quando você constrói algo e é feio, a gente não glorifica a Deus. De certo modo, a gente pode agradecer, e eu posso elogiar a igreja porque eu não tenho nenhum mérito nisso. Essa igreja foi construída para ser bonita, o máximo que os irmãos puderam. Colocaram os vitrais, a porta, teve um trabalho gigantesco dos irmãos que estavam aqui antes, que construíram e que pensaram na beleza, e pensaram na estética. Isso é importante. Nós servimos a Deus assim. Nós servimos a Deus com o nosso trabalho secular, seja você médico, engenheiro, pedreiro, lixeiro. Não pega o lixo na sua casa, não. 3 semanas para você ver como é que fica. Para os motoristas de caminhão, vamos fazer uma greve? Pedir para eles fazerem uma greve aqui para a gente ver? A gente já viu, inclusive, sabe que isso dá errado. Todo trabalho glorifica a Deus. E a gente deveria trabalhar para glorificar a Deus. Nós deveríamos fazer o nosso melhor. Nós servimos a Deus promovendo um mundo com mais justiça social, evangelizando os nossos colegas de trabalho, fazendo o nosso trabalho da melhor maneira, criando algo belo, como eu falei agora, uma música bonita. Tem dia que você só precisa ouvir uma música. Quantas vezes você, em momentos de dificuldade, parou para ouvir uma música que te tocava e aquilo fez com que você continuasse? Isso é fruto do trabalho de alguém. Isso é fruto de alguém que sentou para fazer o melhor que podia. Nós deveríamos influenciar nossa cultura. Você também pode trabalhar para ser rico e ser generoso. Você pode ser rico para ajudar os outros. O nosso chamado é refletir a natureza de Deus nesse mundo.
Parece um trabalho muito difícil, né? Parece um trabalho quase impossível, na verdade. Porque se a gente pensar só em beleza, aí você pensa, beleza, e São Paulo não se encaixa. A arquitetura não tem muito pé nem cabeça, não temos uma boa infraestrutura. É muito difícil quando a gente olha assim. Mas a gente tem que lembrar que nós fazemos para Deus e que Deus está no controle. Vocês lembram da história do Migalha? Eu não esqueci dele, não. A gente vai voltar. E a gente vai voltar no ponto onde ele chega no seu destino. Migalha, então, no final da sua viagem, chega no seu destino. E eu vou deixar Tolkien contar também. Migalha abriu a catraca com um empurrão, pulou da bicicleta e desceu o morro, rodando ao sol da primavera. Logo descobriu que a trilha pela qual tinha enveredado havia desaparecido, e a bicicleta rodava por cima de um maravilhoso gramado. Era um gramado verde compacto, mas ele distinguia nitidamente cada folha. Parecia lembrar-se de ter visto ou sonhado com aquele relvado em algum lugar. As curvas da paisagem eram, de certo modo, familiares. Sim, o terreno ia se tornando plano, como era de se esperar, mas agora, e claro, começava a subir de novo. Uma grande sombra verde surgia entre ele e o sol. Migalha olhou para cima e caiu da bicicleta. Diante dele estava a árvore terminada. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que esse mundo, ele vai acabar. Um dia nós seremos chamados pelo nosso Deus para essa viagem, que em algum momento vai ser iminente, ela vai te levar. A gente não vai ter tempo de terminar o que a gente começou aqui nessa terra. Mas saiba que lá do outro lado tem uma árvore terminada. Lá do outro lado nós viveremos aquilo que a gente sonha agora. Cristo tem para nós algo que nós hoje só contemplamos por sombras. A árvore que Migalha encontra, ela é muito mais bonita do que a que ele poderia pintar. A vida que Cristo tem para nós na eternidade é muito melhor do que aquela que nós podemos imaginar. João, tentando descrever o que ele via na eternidade, ele não encontrava palavras suficientes. A gente tem pouquíssimos relatos de como será a Nova Jerusalém. O fato é que nós vivemos em um lugar perdido, e nós somos encontrados por Cristo, e Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, e nos leva a esse caminho que certamente nós encontraremos com Ele. Por enquanto, irmãos, nós somos obedientes ao Senhor. Por enquanto, irmãos, nós devemos nos esforçar para fazer o melhor que a gente pode. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Irmãos, por mais que nós vivamos em um mundo onde a gente não consiga consertar, nós devemos trabalhar da melhor maneira possível, porque certamente um dia entraremos em São Paulo Celestial e lá o Rio Tietê vai ser lindo. Vamos orar?